Quem acompanha o Vasco sabe perfeitamente que a palavra crise já virou meio que rotina por lá, né? Virou praticamente sinônimo de São Januário nos últimos tempos. Exato. Mas essa última semana, elevou esse conceito a um patamar completamente diferente. Com certeza, o barril de pólvora explodiu de vez. A eliminação para o Fluminense no estadual foi a faísca. O Fernando Diniz caiu e a resposta da diretoria cruzmaltina parou o noticiário. Parou tudo. O Vasco tem um novo e, ao mesmo tempo, velho comandante. Renato Gaúcho está de volta ao Colina. Pois é, e não é um retorno qualquer. É a volta de um dos personagens mais polêmicos e gigantes do nosso futebol. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruzmaltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruzmaltino. Assumindo um elenco que está psicologicamente em frangalhos. Destruído. A pressão na mesa do presidente Pedrinho chegou num nível insuportável. E para montar o quebra-cabeça dessa contratação, a gente foi direto nas fontes. Compilamos as reportagens quentes de O Dia, UOL, GE e ESPN. Tudo que saiu de bastidor nessas últimas horas. Exatamente. O que a gente quer hoje, nesta nossa investigação de hoje, não é só o quem, mas o porquê. É entender o cenário completo. A missão desta análise é mapear esse cenário de terra arrasada, as concessões financeiras pesadíssimas que o Vasco fez, aquele anúncio maluco nas redes sociais e, claro, o peso histórico dessa terceira passagem dele. Tem muita história aí. Tem demais, certo? Vamos desempacotar isso. Para desempacotar isso direito, a gente precisa focar no choque de realidade que está rolando no departamento de futebol agora. O momento exigia uma resposta drástica. Exigia. Pensa na transição. O time sai do Diniz, que é pura complexidade, jogo posicional, saída de bola arriscada. E vai para o Renato Gaúcho, é uma guinada absurda. De 180 graus. O clube percebeu que não dava mais para tentar xadrez quando o tabuleiro tá pegando fogo. E tá literalmente derretendo. Para quem nos ouve ter uma ideia, o Vasco é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro. Um ponto. Um pontinho em 4 jogos. A torcida perdeu a paciência, o Diniz caiu e o Bruno Lazzaroni assumiu de interino só para segurar a onda. O Vasco precisava de alguém para ontem. Sim. E aí entra o presidente Pedrinho. É nesse contexto de desespero. A leitura interna lá foi clara. O Vasco não precisava de um Guardiola agora. Eles precisavam de um escudo. Alguém para apanhar da imprensa no lugar dos jogadores. Exato. Alguém com costas largas para blindar o vestiário. E pouca gente sabe fazer isso tão bem quanto o Renato. Mas espera lá. Eu concordo sobre o escudo, mas olha o preço desse escudo. A conta foi alta. Muito alta. Os bastidores mostram que o Renato não era o plano A. O Vasco tentou olhar para fora primeiro. Nossas fontes citam Arthur Jorge e o Marcelo Galhardo. Nomes fortíssimos. Só que ninguém quis assumir essa bomba. E é fácil entender, né? O cara olha de fora, lanterna, pressão absurda, política fervendo. Receita para o desastre. Total. Aí as opções gringas sumiram e o Vasco ficou encurralado. Voltaram o foco para o Renato, que estava livre desde que saiu do Fluminense, lá em setembro de 2025. E aí que eu fico impressionado. O que é fascinante aqui é como o desespero dita o preço. Com certeza. A primeira oferta do Vasco foi de R$1.200.000. O Renato olhou e disse não. Ele recusou 2 propostas seguidas na segunda-feira. Ele queria ganhar mais do que recebia no Fluminense. E a diretoria cedeu. Eles esticaram a corda financeira. É a lei da oferta e da demanda na sua forma mais cruel, sabe? O Renato sentiu o cheiro do desespero. Ele sabia que o Vasco não tinha para onde correr. Sabia. As negociações entraram pela madrugada. O clube não comprou só um técnico. Eles compraram um extintor de incêndio superfaturado. Porque a casa já estava caindo. Ficar à deriva agora seria flertar com o rebaixamento. É uma dinâmica de poder muito louca. O clube precisava mais dele do que ele do clube. Naquela madrugada, sim. Mas olha, no meio desse caos todo de negociação de madrugada, tem um detalhe que é quase cômico. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu já sei até o que você vai falar, o tal do furo. É maravilhoso. Imagina o marketing do Vasco tenso, preparando a arte para o Twitter, revisando nota oficial para a imprensa. E o Renato não perdoa. Não perdoa. Ele simplesmente saca o celular,
entra no próprio Instagram e posta uma foto antiga dele no Vasco sorrindo com a legenda "Feliz em estar de volta". Ele furou o próprio clube. Furou. O contrato nem devia estar com a tinta seca ainda. Isso resume perfeitamente a personalidade dele. Autoconfiante ao extremo. Ele ignora esses protocolos corporativos do futebol moderno. Ele dita a própria regra. Dita o ritmo. Ele basicamente falou, cheguei. E o Vasco ficou a reboque só soltando a nota depois para confirmar o óbvio. O Renato sendo Renato. E a nota oficial confirmou um vínculo longo, viu? Assinado até o final de 2026. E ele não vem sozinho. Não. Traz a comissão de confiança, mais reduzida, o Alexandre Mendes e o Marcelo Solles. O que faz todo sentido estratégico. O Alexandre Mendes é o cara tático dele, que traduz as ideias para o campo enquanto o Renato gere o grupo. Sem tempo de adaptação, tem que ser assim. O Vasco não tem um segundo a perder. O calendário não perdoa. Ele já se apresentou na quarta no CT Moacir Barbosa e a estreia é uma pedreira. Um roteiro cruel. Dia 12 de março, 19h30 em São Januário. O adversário é só o Palmeiras. Batismo de fogo puro. Pela quinta rodada. E depois ainda tem Cruzeiro fora e o clássico contra o Fluminense. Uma sequência que testa qualquer um. Se conectarmos isso ao panorama geral, o histórico do Renato lá na colina traz um contraste bem intrigante. Não é uma página em branco, tem muito passado ali. Passado em números que deixam qualquer um com a pulga atrás da orelha. São 115 jogos oficiais nas duas primeiras passagens, 45 vitórias, 33 empates e 37 derrotas. Um retrospecto equilibrado. Até é, mas o elefante na sala, o número que todo mundo joga na cara, é o 0. 0 títulos pelo Vasco. O que é um argumento fortíssimo para quem exige taça. Mas tem um porém gigantesco aí que explica o respeito dele no clube. O recorde de longevidade. Sim, ele tem o trabalho ininterrupto mais longo do Vasco no século XXI. Isso é surreal no Brasil. Julho de 2005 até abril de 2007. 111 jogos seguidos. Aproveitamento na casa dos 52% e aquele vice-campeonato da Copa do Brasil de 2006. Que perdeu para o Flamengo. Exato. Para quem nos acompanha até a real dimensão disso, desde 2003, só o Jorginho e o Cristóvão Borges passaram de um ano no cargo além do Renato. Estabilidade de ficção científica em São Januário. Mas em compensação, Tem o fantasma de 2008. o pesadelo completo. Ele foi chamado pelo Roberto Dinamite para apagar o mesmo tipo de incêndio de hoje, salvar do rebaixamento. E a mágica não funcionou. Foram só 13 jogos. Ele não conseguiu salvar o time e fez parte daquela campanha do primeiro rebaixamento. O trauma foi pesado. A torcida lembra bem disso. Mostrou que só o carisma não segura quando o buraco é estrutural. Mas as fontes trazem uma curiosidade de almanaque incrível dessa época ruim. Aquela do Felipe Coutinho? Essa mesmo. No meio daquela confusão de 2008, do time caindo, quem estava subindo da base e treinando com os profissionais pela primeira vez? Um menino franzino chamado Felipe Coutinho. O próprio. E adivinha quem era o técnico olhando para ele? O Renato. O mundo do futebol dá umas voltas absurdas. Foi um laboratório de choque de realidade para o garoto. Mostra como a história dele está amarrada. E agora os caminhos se cruzam de novo, numa emergência idêntica. Então, colocando tudo isso na balança, o fim da tática do Diniz, a lanterna, os milhões gastos, o post no Instagram, os 115 jogos e os fantasmas. O que tudo isso significa? Significa a anatomia de um casamento de conveniência de risco altíssimo. De ambos os lados. Sim, o Renato precisava voltar para a vitrine, o Vasco precisava de um salva-vidas e abriu mão de qualquer projeto tático moderno para abraçar a sobrevivência pragmática. Trocaram a prancheta pelo abraço no vestiário. O cálculo da diretoria foi esse. Eles acham que o problema hoje não é saída em 3 toques, é confiança. Estão pagando por blindagem. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Hoje os times do Brasileirão são máquinas táticas. Tem minutagem, mapeamento, pressão agressiva. O sarrafo subiu muito. Dá para sobreviver nessa selva de 2026 só com o "vamos jogar com alegria"? É o debate. O Renato sempre fala que futebol é simples como andar de bicicleta, mas o esporte evoluiu assustadoramente rápido. E o escudo que ele oferece pode trincar se a bola bater na trave e não entrar contra um Palmeiras ou Cruzeiro. O carisma tem prazo de validade.
E para o Vasco, a longo prazo, se o clube tiver rasgado o orçamento para focar só num herói de momento, em vez de um processo estruturado, fica a reflexão para nossa audiência. Uma reflexão dura. Será que a inegável capacidade dele de motivar é a única peça que faltava para salvar o ano? Ou essa paixão toda está só mascarando deficiências estruturais muito mais profundas? Vamos descobrir rápido. Essa é a história que vamos acompanhar nas próximas semanas. E estaremos aqui de olho. Obrigado a quem acompanhou mais este mergulho profundo. Até a nossa próxima análise.